Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes, que faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje trata da unidade 3, Arquitetura de Convergência de Redes. Então, nessa unidade, estamos estudando sobre os conceitos de arquitetura. Então, na aula anterior, fizemos uma introdução, estudamos sobre alguns equipamentos utilizados em redes convergentes, fizemos uma aplicação prática no simulador sobre o uso desses equipamentos. E na aula de hoje vamos dar continuidade à unidade 3, Arquitetura de Convergência de Rede. Vamos estudar, na aula de hoje, a relação do impacto dos serviços de voz e vídeo nas redes atuais, nas redes de próxima geração, nas redes convergentes. Ok, então vamos lá. Bem, até então, no nosso estudo de redes convergentes, vimos que o protocolo de internet, de redes de internet como redes IP, o protocolo IP, o Internet Protocol, ele havia sido amplamente utilizado geralmente para a identificação de dispositivos conectados à rede, numa rede considerada aberta, uma rede utilizada para transmissão de dados apenas. E com o advento das redes convergentes, o que aconteceu? O serviço mudou, o uso das aplicações mudaram, e aí a rede IP, com o uso do protocolo IP, passou também a trabalhar com uma integração de vários serviços, como, por exemplo, a aplicação de voz sobre IP, a tecnologia VoIP. Então, atualmente, a gente pode dizer que duas das principais formas de comunicação são utilizadas nas redes atuais, a questão da voz, o áudio e o conteúdo de imagem e vídeo, sendo estabelecida dentro dessas redes atuais, dentro dessas redes de próxima geração, principalmente quando você tem integração de serviços de telefonia e internet. Estudamos em aulas anteriores que, tecnicamente, o serviço de voz e vídeo eles utilizam redes separadas, redes independentes, infraestrutura de redes de telecomunicações independentes, separadas, com diferentes arquiteturas, diferentes tecnologias. No entanto, ambos os serviços eles vão evoluir no decorrer aí da questão tecnológica. Essa evolução é uma evolução rápida, com o objetivo de possibilitar a utilização de forma integrada, agregando qualidade, principalmente mobilidade, à comunicação. Então, se a gente considerar a integração dos serviços da internet na rede de dados e até mesmo a questão da rede da telefonia, a integração é cada vez maior, e aí com o advento de novas tecnologias, como por exemplo as redes móveis de quarta e até mesmo as mais próximas de quinta geração, os usuários eles poderão utilizar serviços de acesso a esses dados em conjunto com chamada de voz, chamada de vídeo, recursos de multimídia, streaming de vídeo, computação em nuvens, acesso à banda larga móvel com alta velocidade e principalmente com maior mobilidade. E aí dessa forma nós temos a NGN que estudamos, mais à frente numa próxima aula vamos estudar a arquitetura delas. Então uma rede de próxima geração, ela é uma rede baseada em pacotes de dados que fornece serviços como internet de banda larga móvel, principalmente hoje banda larga móvel, telefonia fixa, móvel, de forma integrada, aplicando aí os conceitos de QoS, baixas taxas de perda de pacote, taxas de erro, largura de banda, atraso, altas vazões, que são métricas utilizadas na qualidade de serviço. E aí isso
quer dizer que para o usuário ele poderá efetuar e receber chamadas de recursos multimídias, né, integrados como voz e vídeo. Então, esses dois serviços eles vão trazer um impacto, né? E aí o ideal é que as redes de próxima geração sejam capazes de transportar essas informações em conjunto, de forma integrada. Voz, dados e vídeos, né, geralmente encapsulados em pacotes IP dentro da rede IP, semelhante aos usados nas aplicações da rede mundial de computadores, como a internet. Então a gente pode dizer que uma rede NGN é uma rede puramente baseada na tecnologia de internet, né, comutação por pacote, incluindo aí dentro do protocolo IP pacotes etiquetados, como por exemplo os multiprotocolos MPLS, trabalhando em nível de aplicação, protocolos de iniciação de sessão, como CIP, e até mesmo H323. Então, inicialmente, quando a gente fala em protocolo, o protocolo H323, em comparação aos demais, ele foi mais utilizado, né? Embora sua popularidade tenha contribuído para diminuir o uso das conexões, principalmente conexões de chamadas, telefones, com estação do usuário final. Isso devido ao seu baixo desempenho no histórico de tradução de endereços de rede, como por exemplo o uso do NAT, o uso de equipamentos de segurança como o Firewall, e aí ele vem aos poucos sendo gradativamente mudado para o uso do CIP, né, que é o protocolo de iniciação de sessão, que hoje passou a ser amplamente adotado nas tecnologias de rede convergente. Ok, e aí a gente entra na questão do impacto dos serviços de voz e vídeo nas redes atuais. Então, hoje, quando a gente for estudar, por exemplo, a arquitetura das redes NGN, nós vamos ver um elemento muito importante, né, usado nas aplicações de voz, que são os dispositivos chamados de soft switch. Então, a gente pode dizer que a função mais importante de um soft switch, que vai fazer parte de uma arquitetura NGN, é criar uma interface de rede de telefonia existente. Nós temos a telefonia convencional, a PSTN, a rede de telefonia convencional, e aí o soft switch ele vai possibilitar criar uma interface através de dispositivos, como vocês estão vendo aqui na imagem, com essas redes de telefonia fixa, convencional. Então o soft switch ele é um dispositivo central, como vocês estão vendo na imagem, de uma rede de infraestrutura de telecomunicações, que conecta aí as chamadas telefônicas de um sistema de telefonia convencional, como o PSTN, como a gente está vendo aqui, através de uma rede ou infraestrutura de telecomunicações, com uma rede pública, uma rede wireless, uma rede com aplicações de servidores, ou uma rede IP, uma internet pública. Inteiramente utilizando aí softwares rodando em sistemas de servidores, de computadores de uso geral em rede. E aí o software switch ele é usado para controlar conexões, né, no ponto de junção entre circuitos de pacote de rede. E aí podemos dizer que é o elemento central de processamento de uma rede de próxima geração. Então, nas aplicações de voz, o soft switch ele é responsável pelo encaminhamento, a supervisão, a liberação das ligações, o tráfego da rede IP. É uma das partes estratégicas da rede onde fica o equipamento chamado Media Gateway Control, ou simplesmente soft switch, e a gente pode dizer que ele é a inteligência da rede. Então, um dos impactos dos serviços de voz e vídeo é trazer novas arquiteturas, novos dispositivos, novos equipamentos, e um deles é o soft switch, como a gente vai ver lá na arquitetura, que é um dispositivo geralmente de software programável, né, que controla as chamadas de voz por IP, por exemplo,
permitindo a interligação entre diferentes redes, né, com o uso de diferentes protocolos dentro da rede de próxima geração. Bem, e aí, dentro desse contexto, qual seria o impacto, especificamente, dos serviços de voz e vídeo nas redes atuais? Então a gente pode dizer que uma rede NGN, ela, por tudo que estudamos, ela deve ser capaz de oferecer uma ampla gama de serviços de comunicação, integralizando esses serviços, criando aí no cenário das telecomunicações uma revolução onde você tinha infraestruturas independentes, com serviços independentes. Agora você vai ter serviços integralizados, mudando aí esse mercado das telecomunicações tradicionais. Então, enquanto as empresas de telecomunicações, antigamente, no passado, só ofereciam chamada de voz por uma linha de telefonia fixa, por exemplo, a rede NGN ela permitirá, como a gente estudou, a convergência de vídeo, de voz, de dados em redes de banda larga, trazendo aí uma maior concorrência no mercado individual. Então as operadoras vão ter que se adaptar, ou já estão se adaptando, né, para esses legados de serviços, principalmente de voz e vídeo. E aí as empresas têm que oferecer de forma eficiente o que ofereciam separadamente, agora tem que oferecer em conjunto. Então, o que a NGN trará de novo? Então, o que ela afetará dentro do setor de telecomunicações? A NGN afetará os serviços de telecomunicações, já afeta esses serviços. Então, a gente vê a integração aí de aplicações de telefonia fixa, telefonia móvel e redes de dados, em conjunto com televisão por assinatura, TV a cabo, radiodifusão, envolvendo aí uma ampla gama de empresas e profissionais no processo, como fabricantes de equipamentos, terminais, desenvolvedores de software, provedores de conteúdo, provedores de internet, entre outros. Ou seja, essas mudanças elas devem gerar um impacto nos modelos de negócio tradicionais para as redes atuais, mudando a estrutura do mercado, principalmente a forma como esse conteúdo, esses serviços vão chegar no usuário final, bem como também no cenário da regulamentação voltada a esses serviços, a essas aplicações. Ok, aqui nós temos um cenário atual que uma rede de próxima geração exige, ou seja, dentro dessa evolução do conteúdo integrado, nós vamos ter aí um cenário modificado. Então, dentro de 3 áreas específicas: o conteúdo a ser gerado, a forma como esse conteúdo vai ser transportado na rede e o acesso desse conteúdo pelo usuário. Então, uma rede NGN, uma rede de próxima geração, ela tem que se preocupar com o conteúdo, a criação, a produção, a agregação do conteúdo de forma centralizada. E aí a gente chama isso de convergência de conteúdo. Então você vai ter servidores dedicados para a produção desse conteúdo, para a disponibilidade desse conteúdo, proporcionando de forma integralizada esse conteúdo chegar ao usuário final. Dentro desse contexto do impacto de serviços de voz e vídeo, nós temos também o transporte. Então a forma como os dados vão ser transportados dentro da rede. Então o transporte de conteúdo também será de forma centralizada. Se a gente for comparar uma rede de telefonia tradicional, convencional, com uma rede NGN, nós vamos ter a chamada convergência de transporte, onde você vai ter um uso de protocolos específicos para isso, auxiliando nesse transporte de dados. E por fim, um acesso e utilização de serviços através de equipamentos e dispositivos únicos. O que você tinha em redes individualizadas, você acessando um equipamento, um serviço específico, especializado, agora não. Você, através de um único equipamento, você vai acessar inúmeros serviços integralizados. Então, eu vou sair da telefonia convencional, onde você só tinha o serviço de voz. Você vai utilizar, por exemplo, um recurso de telefonia móvel, onde você vai ter, dentro desse serviço, dessa aplicação,
a utilização de vários serviços e aplicações ao mesmo tempo, gerando aí a chamada convergência de terminais. Então, os dispositivos eles devem se adaptar às redes, né, convergentes, às redes de próximas gerações, justamente porque os serviços, né, solicitam isso, pedem isso. Ok, nessa próxima imagem nós temos a comparação entre dois cenários. Então nós temos o cenário original, que era aquele cenário onde as aplicações e os serviços eram de forma individualizadas. Então, por exemplo, eu tinha uma rede apenas para voz, onde você tinha uma rede de telefonia fixa, proporcionando esse serviço. Então só acessava o conteúdo quem tinha aquele serviço específico, aquele dispositivo específico. A rede de dados, através de uma rede, por exemplo, ADSL, banda larga, onde você só acessava recursos de dados, e acesso por de TV por assinatura, né, o serviço de vídeo, referente a uma rede de cabo HFC, ou seja, nesse cenário original, os serviços são empregados de forma individual, ou seja, não integralizados, né? Então, conteúdo, distribuição, os dispositivos, serviços, o consumo, tudo de forma individual e não integralizada. Já no cenário convergente, como a gente vê aqui, você tem o serviço Triple Play, ou seja, voz, dados e vídeo, sendo distribuído por uma rede convergente. Então, se a gente comparar uma rede tradicional, você tinha redes individualizadas para isso. Os dispositivos eram individuais, agora você tem um único dispositivo. E os pacotes, os serviços, os produtos também são integralizados. E aí você tem um consumo do conteúdo sendo disponibilizado em qualquer dispositivo, em qualquer equipamento. Então isso é um dos impactos importantes desses serviços, principalmente voz e vídeo, em redes de próxima geração. Ok, uma NGN ela pode prover a criação de infraestruturas novas. Então, como a gente já percebeu, essa arquitetura vai mudar. Então, a criação de uma infraestrutura nova, protocolos, uma série de serviços, como a gente já viu no estudo aí da convergência de rede. Além do processo de gerência, né, de vários tipos de serviços, que são ou não possíveis de existir dentro de uma rede, também vão mudar. Então, a gente vai ver aqui na imagem que antes de uma rede de próxima geração, os serviços eram individuais, como a gente viu anteriormente, né? Serviço de vídeo, serviços de dados sobre IP, serviços de telefonia, recursos de rede móvel, por exemplo. Então, serviços individualizados. Então, os serviços eles passaram a ser integralizados. Então, os serviços poderão ser utilizados dentro de um conjunto de uma mídia, englobado, utilizando áudio, vídeo, imagens, conteúdos integralizados, com todos os tipos e esquemas de serviços de dados. A gente pode ter uso de voz, serviços unicast, multicast, broadcast, mensagens de texto, transferência de dados, serviços real-time, não real-time, serviços que têm sensibilidade a atraso, que não têm sensibilidade a atraso, serviços de tolerância a erros, né? E aí, o que vai impactar? Isso vai impactar em uma rede, uma infraestrutura nova, né, com o uso da rede convergente, o conteúdo e serviço mudou. Então você vai ter uma rede núcleo principal, onde todo o conteúdo vai ser integralizado, né? Podem ainda existir serviços que podem exigir diferentes recursos de banda larga, onde podem demandar pouca ou baixa banda, né? Tendo assim garantia ou não dessa banda. Isso dependerá como está sendo oferecido o serviço. E aí a gente pode lembrar que poderá ter total controle sobre o serviço oferecido, né? A rede nova, a rede NGN, as redes atuais, elas terão total controle desses serviços oferecidos. Então essa imagem, essa figura, ela apresenta o que pode impactar nos novos serviços, integrando voz, vídeo e dados para conexão de redes diferentes, né, onde a gente tem diferentes provedores. E agora nós vamos ter praticamente uma única rede núcleo,
né, provendo esses serviços integrados antes e depois da integração da tecnologia NGN. Então o impacto é muito grande, porque você vai pegar aquelas infraestruturas individualizadas e vai criar praticamente uma estrutura única, agregando e integrando esses diversos serviços, diversas tecnologias, gerando conteúdo e serviços dentro da rede de próxima geração, dentro das redes atuais. Ok, e aí dentro desse contexto nós temos as grandes tendências em telecomunicações. Essa figura que vocês estão vendo, ela apresenta uma síntese evolutiva das grandes tendências em telecomunicações, considerando aí o cenário de uma rede convergente. Então, os serviços, telefonia móvel, os serviços de telefonia fixa, eles vão impactar e gerar aí a convergência desses dados. Então, a convergência móvel, você vai ter aí a telefonia móvel, dados móvel, internet móvel, TV móvel, banda larga sem fio. Telefonia fixa, eu vou ter a infraestrutura de telecomunicações antigas, convencionais, as comunicações de dados e texto, que teve aí um forte crescimento a partir da década de 80 e 90. O uso de novas tecnologias como IPTV, IP multimídia, utilizando infraestrutura de fibras ópticas. E aí esse cenário proporcionou a telefonia se juntar às redes de dados e às redes de dados multimídia. Então a convergência digital ela proporcionou também a competição, pelo surgimento de novos produtos, a integralização desses novos produtos, a integralização da voz, do vídeo, por exemplo, substituindo aí outras bases tecnológicas, por exemplo, apenas o uso do celular, apenas o uso lá do PDA, que é o Personal Digital Assistant como celular, e aí você integrou tudo num dispositivo móvel, um smartphone, dispositivo inteligente, onde você utiliza aquele dispositivo, um único dispositivo, para acessar aquele conteúdo ou uma série de conteúdos específicos num único dispositivo. E aí isso vai impactar a infraestrutura. Então a convergência de rede ocorre tanto na infraestrutura de telecomunicações, então você vai mudar esse cenário, essa arquitetura da infraestrutura de telecomunicações, quanto ao uso dos serviços. A infraestrutura de telecomunicações ela vem sendo desenvolvida de forma a suportar o tráfego de qualquer informação digitalizada, principalmente recursos de telefonia, dados, vídeos, unificando redes, unificando a infraestrutura, unificando os cabos, dispositivos de satélites, novos dispositivos, novas tecnologias, principalmente tecnologias sem fio, para garantir alta mobilidade. E aí, por meio de uma infraestrutura comum, a convergência ela vai viabilizar uma ampla difusão de equipamentos, serviços relacionados, gerando uma alta portabilidade, entretenimento e principalmente a comunicação. E aí os serviços também tendem a convergir. Isso que é mais interessante, e tem-se a ganhar dentro dessas tendências em telecomunicações. E geralmente isso associado a uma gama de produtos, por exemplo, a TV digital interativa, ela constitui aí um bom exemplo para a gente dar de integração de serviços, onde você tem aí, por meio da mudança de um sinal analógico para o sinal digital, a agregação de novos serviços sendo implantados dentro do cenário de televisão. Então, a TV digital, ela proporcionou a integração desses serviços. Então, o sistema que era inicialmente projetado para transmitir apenas imagens unidirecionais, hoje você agrega funções de serviços interativos. Então, o usuário interage com o dispositivo, ele interage com o conteúdo, ele escolhe o que ele quer assistir, dentro do seu conteúdo, dentro do seu comércio eletrônico, gerando aí a chamada informação sobre demanda,
utilizando aí os vários serviços integralizados. Então esse impacto é importante porque nos proporciona que a infraestrutura de telecomunicações mude, né, justamente para agregar esses novos serviços, essas novas aplicações. Ok, gente, dentro do impacto de serviços de voz e vídeo nas redes atuais, nós temos a chamada convergência de serviços, como a gente já pôde notar. Então, a convergência de serviços está sendo dada em várias frentes, dentre as quais podemos destacar a convergência de voz e dados, a convergência de áudio e dados, e a convergência de voz, dados e vídeo. Então, dentro desse cenário, é importante destacar que devem existir alguns requisitos necessários para garantir a convergência desses serviços, principalmente a questão da banda larga, com os requisitos de QoS, qualidade de serviço, transferência de dados fim a fim, a possibilidade de grande interoperabilidade entre as redes, que é um legado que vem, né, das redes anteriores, das redes convencionais, como, por exemplo, a infraestrutura de rede pública, de telefonia pública, trabalhando hoje com interfaces e redes abertas. A convergência de serviço ela nos proporciona agregar maior mobilidade. A gente pode dizer que uma mobilidade mais generalizada dos serviços, dos equipamentos, até mesmo dos usuários, né? Os usuários vão ter uma maior mobilidade do uso desses serviços, dessas aplicações. Acessos irrestritos, né, a diferentes provedores de serviços que eram encontrados em tecnologias anteriores. A gente já não vai ver isso em tecnologia de rede convergente. Então não importa qual operadora está sendo utilizada, ou qual operadora está provendo aquela aplicação naquele determinado momento. O importante é que a rede agora vai estar dentro do conceito de convergência de rede. Então tudo vai convergir para uma rede núcleo, proporcionando aí a convergência desses serviços integralizados. Aí a gente vai ter dentro desse contexto a transferência desses serviços baseado em computação de pacotes IP, redes IP. Então, por exemplo, a voz, a telefonia, era realizada através de computação por circuito. Então, hoje, você já tem a transferência sendo dada através da computação de pacotes. Então, a voz analógica ela é digitalizada, transformada, digamos assim, adaptada à rede, para que ela seja transmitida através de computação de pacotes em redes IP. Bem, dentro da convergência de serviços, você vai ter a separação das funções, controle de transporte, chamada, sessão, serviços, aplicações, separação do fornecimento de serviço, tipo de rede, fornecimento de serviços via infraestruturas abertas, suporte para grande variedade de serviços, aplicações baseadas na construção modular das arquiteturas de rede, incluindo aí o tráfego em tempo real, não real, streaming de vídeo, conteúdo multimídia. Convergência de serviço vai solicitar a alta disponibilidade desses serviços. Então as redes elas têm que ser preparadas para alta disponibilidade, gerando aí redes redundantes, tolerantes a falhas, com o propósito de entregar esses dados de forma correta, gerando uma alta disponibilidade dos serviços. Ok, e aí nós temos a convergência de voz e dados. Ela foi dada no início da década de 90, boa parte do tráfego de dados acessava a internet via rede telefônica, internet de escada. E aí nós tínhamos um problema sério, era a duração da chamada, feita pelos dispositivos de dados discados, um alto consumo, um alto custo. Então, para evitar o congestionamento das linhas, a solução encontrada foi a adoção de novas tecnologias como o DSL ou XDSL. E aí tal solução inspirou também o surgimento do uso dos modems de cabo, os cable modems, para TVs, para as redes de TVs por assinatura. A gente pode dizer que a convergência de voz e dados sobre tecnologia de IP
surge, dentro do contexto, a constatação de que o volume de tráfego aumentou, ele se tornou um volume maior, então cada vez maior, e esse volume foi agregado ao volume de voz também. Então, para atender essa demanda crescente, as operadoras tiveram que investir na infraestrutura, principalmente nas suas redes núcleos, investindo, por exemplo, em infraestrutura de fibras ópticas, redes de dados de longa distância com fibras ópticas, tiveram que ser implementadas para esse fim, usando redes IPs. E aí, como consequência desse investimento, muitas operadoras ficaram, digamos assim, interessadas em transportar esses recursos de voz e dados ao mesmo tempo. Algumas tiveram que forçadamente se adaptar a esse transporte de dados integrado, voz e dados. Então surge aí a convergência de voz e dados, que pode ser caracterizada pelo transporte de voz e dados sobre uma mesma infraestrutura de comunicação originalmente implantada para voz. Então esse foi um dos motivos que contribuíram para o surgimento da tecnologia VoIP, por exemplo, a tecnologia de voz sobre o protocolo IP. Então a convergência VoIP, ela se caracterizou pelo uso da infraestrutura de rede existente, tecnologias de redes IP, para transportar, para transmitir, para comunicar o tráfego de voz tradicional, analógico para digital. Ok, aí nós temos a convergência de voz, dados e vídeo, chamado Triple Play. Começaram então os estudos e testes após a convergência de voz e dados, para inserir aí serviços integrados de distribuição, que incluiu principalmente vídeo nas redes IP. Então surgiu aí o IPTV, como estudamos em aulas anteriores, e aí agregou esse serviço de convergência de voz, dados e vídeo. E aí uma consequência, um impacto desse movimento foi o chamado serviço Triple Play. Então o Triple Play ele é um serviço que combina voz, dados e vídeo, recurso multimídia, sob um único canal de comunicação de banda larga. Geralmente tem que ter uma rede de banda larga para prover esse serviço, porque o impacto na rede é muito grande, você vai aumentar o volume de dados e, obviamente, vai exigir aí uma rede que tenha uma largura de banda maior. Então, a oferta tripla, como a gente chama, o Triple Play, ele reflete aí o que foi o processo de crescimento e popularização das redes de próxima geração, dentro de um conceito baseado na combinação desses três serviços. Então aí a gente tem geralmente o acesso à internet de banda larga, principalmente hoje banda larga móvel, o acesso à telefonia digital e o acesso a recursos de vídeo sob demanda. Então esses três serviços proporcionaram o avanço da convergência de voz, dados e vídeo. Bem, como exemplo de convergência de voz, dados e vídeo, exemplo do Triple Play, nós temos aqui na imagem um serviço de rede atual agregando aí recursos triplos, Então, quando a gente fala de Triple Play, a gente se refere à combinação mútua, como a gente ouviu falar, de dados, recursos de dados de internet, por exemplo, voz e uso de vídeo, como o IPTV, por exemplo. E aí o Triple Play ele vai proporcionar compatibilidade e integração gradual dessas redes de telecomunicações, redes de rádio, de televisão, redes de dados como internet, em uma rede unificada, como vocês estão vendo aqui. Então os três dados foram unificados num recurso, num dispositivo, para entregar esse serviço ao usuário final. E aí, nesse recurso, nesse cenário, bastou introduzir dentro da rede alguns dispositivos novos que proporcionassem essa integração. Então, por exemplo, para as funções de TV, internet, telefonia,
os recursos foram totalmente integralizados através de dispositivos como um OLT, como vocês estão vendo aqui, que é um Optical Line Termination, né? Ou um terminal de linha óptica, né, que geralmente é um dispositivo responsável pela conexão de equipamentos terminais de fibras ópticas, né, como vocês estão vendo aqui nos serviços, sendo entregue ao usuário final. Então, o OLT ele é responsável pela conexão de equipamentos terminais de fibras ópticas e o gerenciamento, né, do sistema de uma rede, como, por exemplo, a tecnologia GPON. Então, esse equipamento é uma espécie de plataforma que fornece diversos serviços, que suporta diversos serviços sobre rede IP, redes IPs tradicionais. Então, na imagem, nós temos aí o exemplo de uso do serviço Triple Play. Serviços de dado, voz e vídeo. Internet, VoIP e IPTV. Né? Dando uma solução aí utilizando uma rede de fibra óptica, chamado FTTH. É o Fiber to Home, né? A fibra até em casa. Então o usuário ele recebe dentro desse serviço, dentro dessa rede, uma rede dedicada com fibra óptica chegando à sua residência. E aí ele tem integralizado o serviço de dados, voz e vídeo, geralmente em baixo custo. Nessa tecnologia se emprega um switch de fibra óptica Triple Play, né, como a gente está vendo aqui, que fornece portas ópticas para fazer downlink, portas de saída, né, de sinal óptico, utilizando a tecnologia PTV, utilizando a tecnologia VoIP, utilizando recursos de internet, que são conectados a um dispositivo final que chega no usuário, chamado ONT ou ONU. ONU-ONT, ONU significa Optical Network Unit, ou simplesmente Optical Network Terminal. Ele vai converter os sinais que vêm da fibra, sinais de luz, em sinais elétricos, entregando através de um cabo metálico, né, para o usuário final. E aí o switch, né, Triple Play, ele é projetado para isso, converter sinal óptico, sinal de uma fibra, em sinal de pulso elétrico de um cabo metálico. Geralmente esse switch ele é baseado, switch de fibra óptica baseado no Triple Play, ele vai fornecer uma variabilidade de métodos de gerenciamento da rede, utilizando, por exemplo, algumas interfaces conhecidas como RS-232, padrão de um dispositivo, de um computador. Vai utilizar padrões de navegação, padrões de interface, como linha de comando, então software de linha de comando, plataforma de gerenciamento baseada em protocolos de gerência, como SNMP, facilitando a vida aí dos administradores de rede, onde ele pode gerenciar uma rede desse porte em longa distância. Então, remotamente, através de um protocolo como SNMP, como a gente estudou em aulas anteriores, facilita a vida do administrador de rede, onde ele pode configurar recursos remotamente, monitorar o desempenho remotamente e até mesmo solucionar problemas remotamente. Ok, gente, então essa foi mais uma aula onde a gente falou sobre os impactos dos serviços integralizados de voz e vídeo em redes atuais. Na próxima aula vamos falar sobre a infraestrutura de redes de telecomunicações e a necessidade dessa infraestrutura para gerar as novas arquiteturas de redes convergentes, redes de próxima geração. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.